Para quem nunca viveu uma crise, seja muito bem-vindo à época que tudo cai. A nossa carteira cai, o S&P está caindo, o Ibovespa está caindo, tá tudo derretendo, uma recessão está na boca do gol para acontecer. E se você não sabe o que fazer, essa é a hora de você esperar um pouco, de você encher a mão ou de você se livrar das suas posições para entrar depois. Fica aqui comigo, que nesse quadro que eu encher na carteira no exterior, onde eu ensino você ao vivo, na prática, todos os meses, aportando R$ 500 em dólar no exterior há mais de um ano, para que você aprenda a construir uma carteira de investimentos global e proteger seu patrimônio e multiplicar. E no tema de hoje, é uma das aulas mais importantes que eu gravei até agora, nessas 14 aulas, esses 14 encontros que nós temos aqui. Eu vou explicar para vocês como que é o processo de decisão de investimentos em meio a uma pré-recessão, em meio a uma crise econômica, provavelmente uma crise global. Então, fica aqui comigo que a gente vai aprender muito hoje. No final da aula, a gente faz, como sempre, o nosso aporte ao vivo. Vamos lá! Comecemos do começo. O S&P, nosso principal índice de referência, está caindo 22% desde o começo desse ano. Nos últimos 6 meses, que é o tempo que o ano está existindo praticamente, 19% de queda. No último mês, quase 6% de queda. E a nossa carteira? Ela está com uma queda de praticamente 17% convertido em real. O que realmente puxou para baixo foram as stocks, aqui em vermelho que são as ações, seguido por REITs e depois ETFs. Se a gente for olhar aqui a nossa carteira limpando contra o Ibovespa, percebe-se que vai na contramão. Nossa carteira começou perdendo para o Ibovespa, passou ganhando do Ibovespa, agora elas estão encontrados numa queda, dado toda a recessão que o mundo está em vias de sofrer. Se a gente for olhar aqui nossas empresas, nós temos de retorno positivo a guerreiríssima Costco com 1,40% de retorno positivo e todo o restante está em queda. A empresa que mais caiu foi a Meta, o antigo Facebook, com 40% de queda, seguido pela Gamer, nosso ETF de games, Amazon, Disney, outro ETF de games, Hero, e aí o REIT, Google e o ETF dos REITs do mundo. Quando a gente pega para olhar a estrutura dos nossos resultados, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Vamos lá. Aqui o nosso Excel de controle, a gente pega mês a mês e confronta nossos resultados com os principais índices. Nossa carteira no mês de junho caiu 7,86%, o S&P caiu 7,5%, o empate técnico. O Ibovespa caiu 8%, o Ibovespa em dólar caiu 15%. Legal? Isso quer dizer porque o dólar se valorizou contra o real. No global acumulado, nossa carteira está com prejuízo de quase 16% em dólar, o S&P da data zero, menos 10%, estamos na frente do Ibovespa e um pouquinho atrás do Ibovespa em dólar. Na nossa regra de rebalanceamento, na nossa estrutura de carteira, eu fiz uma leve alteração do mês para cá. Quando a gente começou a carteira, ela queria ter 25% em ETF de stocks, 25% em ETF de REITs, 25% em stocks e 25% em REITs. Conforme a nossa carteira foi evoluindo e temos vários stocks e vários REITs, então eu já decidi que está numa hora da gente ter um percentual maior direto nos ativos e um pouco menor em ETFs. Então eu tinha diminuído na outra vez. O ideal, tá? Isso aqui é o que eu quero ter. De 25 de REITs para 20, para 30, e estoques de 25 para 20, ETF de estoques, perdão, e estoques direto para 30, beleza? Aqui nossa carteira real, perfeito, percebam a diferença. ETF de estoques agora, eu vou parar de aportar, porque eu queria ter 20, estou com 24. ETF de REITs tem espaço para aportar. Estoques, na teoria, eu não deveria aportar. E REITs, eu preciso aportar, porque eu quero ter 30 e estou com 25. Vou fugir um pouquinho da regra esse mês, vou comprar um pouco de estoques, mas vamos aportar também em REITs, tá? Nas 4 categorias estamos em prejuízo. Do nosso prejuízo de quase $200, 45 dólares, ou seja, mais de 22%, estão na mão de 3 empresas, que é a Facebook, a Amazon e a Disney. Legal? E eu chego para vocês e pergunto, o que fazer numa situação como essa? Vou explicar para vocês aqui uma coisa extremamente importante. Olhem este índice aqui, extremamente interessante, tá? É o índice do medo, Fear and Greed, tá? Para quem quer encontrar esse índice aqui, é só digitar Fear and Greed, espaço S&P no Google, que vários sites vão te mostrar isso aqui. Esse aqui é um índice, pessoal, que ele mensura o medo do mercado, tá bom? Ele mensura o medo do mercado e a ganância do mercado, numa escala de 0 a 100 e uma série de critérios, que eu não vou destrinchar eles aqui até agora, senão a aula ia ficar muito longa, mas esses critérios, eles incluem coisas como a volatilidade do mercado,
a volatilidade do mercado, a diferença do retorno das ações e da renda fixa dos bondes americanos, quando a diferença do retorno num prazo de 20 dias é muito grande e diz que o mercado está com medo. A compra de opções, que são mecanismos de defesa contra a volatilidade do mercado. A relação de puts, que é quando você aposta que o mercado vai cair, e calls, quando você aposta que o mercado vai subir. Então tem mais gente apostando que o mercado vai cair do que achando que o mercado vai subir. Essa proporção tende a subir quando o medo do mercado ele aumenta, tá? Para você ter uma ideia, o mercado ele tem, vamos ver aqui, 92. Tem praticamente 1 para 1, ou seja, tem uma pessoa que acha que o mercado vai subir e uma pessoa que acha que o mercado vai cair. Esse meio a meio é um medo bem elevado, tá? Quando a proporção passa de 1, é considerado extremo medo. E a variação do preço das empresas nos últimos 52 semanas, a média móvel do S&P 500, ou seja, contra o S&P em si, essa linha laranja é a média dos últimos 25 dias da cotação do S&P 500, da pontuação dele. Ou seja, quando o mercado está operando acima da média, o mercado está animado, ele está com ânimos positivos, ou seja, as empresas estão valorizando mais do que os últimos tempos, por isso que está acima da média. Quando o mercado cai abaixo da média, isso é um indício de medo, que as pessoas estão precificando aquilo abaixo do que vinha sendo precificado na média. Não se preocupe com esse detalhe aqui, que eu quero te explicar. Que esse índice aqui tende a medir o medo do mercado e a ganância dele. Quando esse índice está perto do zero, o mercado está em extremo medo. Quando esse índice vai subindo aqui do extremo medo, para o mercado neutro, para a ganância e aqui na extrema ganância, tá? E esse índice aqui mensura muito bem o sentimento do mercado como um todo e é um prelúdio de uma recessão e de uma crise. Então, Matheus, o que eu faço quando o mercado está com medo? Tem um ditado do Buffett, que eu concordo com 50% dele, que fala: você compra o som dos canhões e vende o som dos violinos. Eu sou só um adepto de sair de uma posição e liquidá-la quando a empresa perde completamente os seus fundamentos, mas ainda nessa situação, você pode fazer uma de duas coisas que eu faço. Você pode abandonar a posição. Se a empresa caiu 80% da cotação dela, 90% da cotação dela, e ela está perdendo os fundamentos, a posição sua já ficou muito pequena na sua carteira, e para mim não vale a pena liquidar. Eu abandono a empresa e dou a chance dela se recuperar. Eu paro de aportar nela e deixo ela lá. Ou sair aos poucos. Você sai gradualmente. Tudo que é abrupto no mercado de investimentos é uma aposta. Você entrou muito de uma vez, é uma aposta. Você entrou aos poucos, se saiu aos poucos, é um investimento. Tem a terceira opção, que é você sair do nada da empresa. Não acho errado quem faz isso, porém para mim tem dado muito mais certo eu abandonar a empresa. Algumas vão para zero, outras se recuperam. E o capital já era pequeno dentro da minha carteira. Então o comprar ao som dos canhões tem total sentido, que é comprar quando o mercado ele está com medo. Não porque está barato em si, mas por conta do conceito que eu vou explicar para vocês agora, tá? Olhem só isso daqui. Este gráfico aqui, ó, esta imagem está aqui, ó. É uma imagem super interessante que pega o seguinte. O site é Market Noise, ruído de mercado. Ele explica o seguinte. Olhem que interessante isso daqui. Presta muita atenção. Vamos lá. Não é difícil entender, mas eu preciso do seu foco aqui agora. Aqui embaixo, esse gráfico aqui, ele está medindo para a gente o índice do medo e da ganância, que eu expliquei para vocês aqui agora. Esse índice aqui, ó, beleza? Esse indicador aqui. Esse indicador aqui, nesse formato, certo? Esse aqui é o indicador dele hoje, aqui é ele ao longo do tempo, beleza? Tá pegando esse indicador aqui e colocando ele contra o S&P 500, que é aqui em cima. Reparem o seguinte, quando o indicador do medo passa de 80%, certo? Ele marca aqui em verde. Perfeito? Quando o indicador da ganância, ou seja, no caso, 80% é uma ganância no mercado muito alta, extrema ganância, extreme greed, acima de 80%, ele marca o S&P em verde. E quando o mercado entra em extremo medo, extreme fear, ele marca o mercado em vermelho. Entenderam até aqui? Quando ele passa de 80% de métrica de ganância, ou seja, ele está nesse patamar aqui, ó, na extrema ganância, quase perto dos 100 pontos de ganância do mercado, ele marca em verde. Quando o mercado está em extremo medo, ou seja, perto da onde está agora de fato, ele marca aqui em vermelho, que seja, está 80% abaixo, está abaixo dos 20 pontos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olhem só que coincidência barra não coincidência. Quase sempre que o mercado está em períodos de extremo medo, aqui embaixo em vermelho, é quando o mercado, aqui ó, a pandemia, faz um fundo. O mercado costuma fazer fundo nas épocas de medo. E não coincidentemente também, o mercado costuma fazer topo nas épocas da ganância.
O mercado faz topo nas épocas da ganância. E o que isso tem a ver com agora é hora de investir, agora não é hora de investir, ou com o mercado como um todo? Presta muita atenção. Reparou o seguinte, que as pessoas como um todo, o sentimento de medo delas forma-se praticamente na hora que na teoria era ideal para você estar investindo, que são nos fundos do mercado. E quando está todo mundo animado, está tudo indo bem, as coisas estão indo para cima, é a época da ganância que você deveria ter mais medo de entrar. É ao contrário, as pessoas entram quando está com a ganância lá em cima e tem medo quando o medo está alto. Sendo que na realidade, na teoria, quando o mercado ele está em extremo medo e as ações estão lá embaixo, você com o mesmo dinheiro consegue comprar mais ações. Se uma ação estava cotada a 100 e você tinha R$1.000, você compra 10 dela. Se essa ação caiu para 50, agora você pode comprar 20. Você pode ser o dobro você pode ser o dono do dobro da quantidade de ações que antes. Só que como está tudo caindo, o mercado está inteiro com medo, você talvez também fique com medo. Ou pior, você fica ganancioso quando as pessoas estão com medo. Agora eu vou entrar com tudo caiu, Matheus, eu sou um investidor maravilhoso, eu entendo isso, vou encher a mão. E você ignora que você pode estar enchendo a mão, por exemplo, aqui. Enchendo a mão nesse momento aqui. E o mercado continua caindo por mais meses ou até um ano. Porque o índice do medo, ele pode ser tão rápido e agudo como foi durante a pandemia, que ele subiu rapidamente depois, ou ser doloroso e longo e ficar caindo por anos. E você não sabe quanto tempo o mercado vai ficar caindo. Mas você sabe que nas épocas do medo tende a se formar as oportunidades que serão definidas no futuro, que era a melhor época para se investir. O problema são 3 casos. A pessoa que enche a mão no momento só porque acha que agora caiu demais e o mercado pode continuar caindo e demorar anos para voltar, esse é um problema. O segundo problema, a pessoa que liquida a posição, fala a bolsa de valores é cassino e sai fora. E a pessoa que não faz nada, em vez de continuar com o plano dela. Você seguir o seu plano de aportar todos os meses é a única solução possível. E você não precisa ficar ganancioso e querer aportar mais. Por quê? Se o mercado caiu, você com o mesmo dinheiro se torna mais sócio das empresas. Continue com a sua regra, continue investindo. E uma coisa que as pessoas não se tocam aqui, quando o mercado inteiro cai, é a época que menos me preocupa, porque se o mercado inteiro cair, tá tudo bem. A economia ela é cíclica, ela faz esse ciclo. Se você quer entender melhor sobre economia, eu vou deixar aqui uma aula para você. Uma das aulas que eu mais gostei de gravar do canal até hoje, é uma aula longa, de quase 1 hora, de como funciona a economia. Veja essa aula que o seu coração vai ficar muito mais em paz, porque você entende que esses ciclos, eles sempre vão existir. Legal? Então entenda isso, que se o mercado inteiro caiu, não tem nenhum problema, tudo caiu. O problema é se só a sua empresa que você investiu no mercado em alta caiu. Aí algo errado não está certo. Entenda isso. E outra pergunta comum também, Matheus, eu vejo, quem consegue analisar um pouco melhor as empresas, fala, eu vejo empresa dando resultado alto, subindo lucro, subindo receita, subindo margem, e ainda assim ela está caindo. O que está acontecendo? O que eu vou falar para vocês agora é um pouco mais técnico. Se você não entender a parte técnica, foque no conceito, beleza? Vamos lá. Qualquer valor de uma empresa hoje, qualquer preço que está olhando hoje na cotação do gráfico dela, é baseado na expectativa futura do mercado. Não pelo que ela já fez, pelo que o mercado acha que ela vai fazer. Ninguém compra uma empresa pelo que ela já fez, você comprou pelo que ela vai fazer no futuro, certo? Legal. E como que na teoria é calculado o preço? Como que uma ação vale R$85, 42, 215? Como é que qualquer ação chega nesse preço? Na realidade, a empresa ela tem os fluxos de caixa futuros dela. Esses fluxos de caixa são trazidos a valor presente, descontados a uma taxa de juros. Não se preocupe com essa conta, mas entenda o seguinte, sempre que a taxa de juros de empréstimo ele sobe, esses fluxos de caixa no futuro valem menos. Quando a inflação sobe, esses dinheiros no futuro eles valem menos hoje. Porque a empresa que ia gerar um capital lá na frente, quando a taxa de juros sobe, ela desconta mais os fluxos de caixa para o valor presente de hoje, acrescido a um prêmio dado o risco da empresa. Não se preocupe com essa parte técnica, entenda o seguinte, o valor de uma empresa hoje nada mais é do que todo o dinheiro que ela vai gerar de hoje até o fim da vida dela, trazido para o presente. E quanto de mais longe você traz o dinheiro, mais descontado ele é, porque o futuro tem mais incerteza, tem mais inflação. E quando, como é o caso de agora, o Fed vem subindo a taxa de juros, o crédito fica mais custoso, as dívidas ficam mais custosas, o dinheiro perde mais valor no tempo, as empresas tendem a valer menos nesse momento, porque o desconto delas é mais alto. E quando o cenário reverter, se e quando ele reverter, as coisas elas invertem. Quando as taxas de juros, peguem para o Brasil, estão lá embaixo,
as empresas tendem a ter um momento muito bom, a dívida é mais barata, o desconto é menor, elas conseguem ter um ritmo acelerado de crescimento. Isso valoriza a empresa como um todo. Só que isso é um ciclo. E você pegar boas empresas neste momento, mesmo que agora elas valham menos, por isso que eu falo que preço não importa, porque o valor delas é exatamente esse valor, neste cenário, quando o cenário mudar, o valor delas muda também. Só que a empresa precisa passar pela crise, sobreviver ao ciclo. E se a empresa sobreviveu a esse ciclo, a chance dela ficar muito mais parruda, voltar muito mais forte, é gigantesca. Por isso que eu falo, continuem investindo. E essa aula, pessoal, por favor, essa mensagem de agora é uma mensagem que eu tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas, porque é uma explicação longa, a pessoa tem que estar interessada e estar disposta a ouvir. Então pegue esta aula em particular, fala para aquele seu amigo que está com desespero de bolsa, não sabe o que fazer, fala, veja até o final que o Matheus vai te ajudar. Se você realmente acha que está te ajudando, e você também deixa o like no nosso vídeo, das pessoas que assistem o nosso canal, o YouTube me falou que menos de 20% são inscritos. Então se inscreve no nosso canal, isso ajuda a gente a crescer, deixa o like para o YouTube entregar esse conteúdo gratuito para mais pessoas. Show de bola. Então vamos lá. Entenderam até aqui, pessoal? Gostaram dessa explicação? Ótimo. Então vamos seguindo para nosso estudo de hoje. Vamos lá. Nós deveríamos aportar na teoria totalmente em REITs, certo? Mas eu vou dar uma diversificadinha e aportar um pouco em REITs e um pouco em estoques também, tá? Quem que nós vamos aportar da nossa carteira? Aqui, nossa lista de ativos, tá? A gente vai aportar que nós já temos no Google. Por que aportarmos no Google? Legal? Ele está com uma queda de 22% da nossa carteira, perfeito. A gente quer ter 6,3% nele. Ele está com uma queda bem elevada, certo? Então a gente vai comprar ações do Google. Matheus, por que não comprar a Amazon, que caiu mais? Porque a gente está muito perto já do que eu gostaria. Eu quero ter 6,3, está com 5,9. Então ela está muito pertinho de comprar, então eu vou comprar o Google. Nós temos quase $100 convertidos lá, 98. Então a gente vai pegar o Google como empresa que nós já temos. Vou adicionar duas empresas na carteira, já vou mostrar para vocês o número delas aqui, a Intel e a Nike, legal? Nike nós não temos setor calçadista, a Intel para fazer parzinho com não, minto, a Intel faz parzinho com ninguém. Para termos na carteira essa empresa maravilhosa. E dentro dos REITs, vamos adicionar 3 REITs do setor industrial, não temos nenhum REIT do setor industrial, que é um setor sensacional da Bolsa. Vamos lá? E comecemos então agora. Temos a Intel, com valor de 151 bilhões de dólares de valor de mercado, briga com a AMD, que vem crescendo bastante também. A gente tem ela na carteira, ela é uma empresa um pouco mais arrojada que a Intel, mas elas se complementam muito bem. O processador do seu computador, ou é AMD ou é Intel, com certeza quase que absoluta, tá? Vamos olhar a empresa nos últimos 10 anos, retorno histórico dela desde a fundação, foi 16% ao ano, com impressionante 140.000% nos últimos 50 anos, 127% nos últimos 25 e uma queda de 31% nos 5 meses. Por isso que é importantíssimo você aprender a olhar o longo prazo. Quando você vê aqui a relação lucro e preço da empresa, eles sempre sobem juntos, por isso tem que analisar sempre o lucro da empresa. Por lá nos últimos 60 dias, 30 dias ou 15 dias, você acha que a empresa só está caindo, quando na realidade, aumentando o prazo, você vê que é uma empresa extremamente rentável e lucrativa. Legal? Pegando o último um ano, ela saiu da cotação de $57 para $36, 37, uma queda bem expressiva. Se for olhar os números da Intel, vamos reparar o seguinte, vamos ver aqui para o gráfico. A receita da empresa, praticamente uma linha reta, uma receita sempre subindo, partindo nos últimos 22 anos de 26,8 bilhões para 77,7 bilhões. O lucro operacional dela também andando junto com a receita. O lucro operacional dela contra o lucro líquido também andando junto. O EBITDA dela contra a dívida subindo conforme os dois sobem juntos. Porém, em termos de dívida líquida, ela não tem praticamente nada. É uma empresa de valor de mercado de 95 bilhões, com uma margem de 32%. É impressionante uma margem desse porte. Um caixa bilionário de 28%. Um ROI de 27%. Uma empresa que ainda aqui não paga tantos dividendos. Uma empresa que, por incrível que pareça, ainda está em pleno crescimento. Uma empresa com praticamente zero problemas em termos de fundamentos. E temos no outro par a Nike. Se for pegar também a Nike no último ano, caiu bastante. Caiu de R$ 177 para 107. Uma empresa com valor de mercado também de quase 170 bilhões. Vamos olhar numericamente a empresa como um todo. Antes de olhar aqui, olhar o geral, né? O retorno histórico dela é 17% ao ano, quase 60 mil em 40 anos, 1.500% em 21 anos, em 5 meses caindo 35%. Em termos dos resultados dela, se a gente for olhar
A receita da Nike, inclusive, sempre subindo, tirando durante a pandemia, que caiu não muito de 39,1 bi para 37,4, já recuperado, contra a parte operacional dela. Muito mais justinha do que a Intel, tirando do 2020, claro, o que mostra um controle de operação muito bem feito, visto que a Nike ela terceiriza a produção de boa parte dos produtos dela. O EBITDA contra o lucro líquido da empresa, o lucro líquido também subindo. Se a gente for olhar aqui, uma empresa sem dívidas, com uma margem na casa dos 13%, um retorno no capital investido por volta de 50% nos últimos tempos, um caixa de 13 bilhões, certo? Uma receita de 46 bilhões e uma empresa que também aqui não paga dividendos, que é uma empresa em crescimento, legal? Para vocês terem uma ideia, ela saiu de uma receita de 19 bilhões para 46 no prazo de 10 anos, né? 12 anos. Ela dobrou a receita de 2012 para agora. Então, assim, é uma empresa realmente monstruosa no mercado, que em termos de lucro, nunca deu prejuízo em anos fechados, sempre subindo, e agora no primeiro trimestre de 2022, dando inclusive resultado recorde da história da empresa. Legal? Então a gente vai pôr essas duas empresas na carteira. Em termos dos REITs, que é o mercado imobiliário americano, vamos colocar o STAG, que apesar da escala parecer menor, em termos do mercado imobiliário americano, ele é um REIT não tão pequeno assim, valendo 5,4 bilhões. O STAG, está aqui até aberta a apresentação para a gente dar uma olhada, trabalha com a parte de galpões e parques industriais. Sempre, pessoal, olhem o site de RI, tá? Investor Relation, para estudar sobre o ativo antes de entrar nele. E os REITs têm a parte muito interessante, muito mastigada das apresentações. Então é muito legal. Algo interessante do STAG é o seguinte, que o mercado que ele trabalha é um mercado de um valor total de $1 trilhão. Ele é menos de 1% desse mercado. Então espaço para crescer e brigar tem muito. Este daqui é um REIT que, se for olhar, ele é bem mais estável do que uma ação, mas ainda assim no último ano ele caiu bastante, passando de quase $48 para 30, então uma queda bem expressiva. Eles não têm o lucro líquido contra o preço, porque no REIT não importa o lucro líquido, importa o fluxo de caixa operacional, porque o lucro líquido não é real contabilmente, porque no lucro líquido eles contaram a depreciação, e os imóveis na prática não depreciam. Mas reparem, o racional é o mesmo. Sobe-se o fluxo de caixa operacional, que é quase uma linha reta, sobe-se o preço junto também. Um retorno histórico, ele é mais moderado do que as empresas, justamente porque ele é o mercado imobiliário. A dívida dos REITs, cuidado, tá? É normal o REIT ter dívida alta, que a gente tem que analisar é o resultado financeiro em função do EBITDA, tá? Uma conta bem de padeiro, mas muito cuidado com ela, porque aqui entra também o lucro de caixa. Isso aqui não pode ser 20% disso daqui, entendeu? Porque se ele estiver pagando mais do que 20% do lucro operacional dele com juros de dívida, começa a ficar complicado. Repare que ele poderia, por essa conta, pagar praticamente 160, ele está pagando $65 milhões só. E uma receita do REIT, que vai, vamos ver aqui nos gráficos, fica mais fácil, né? O patrimônio, aqui eu olho o patrimônio porque ele tem imóveis, aqui me importa de fato o patrimônio. No caso de uma Intel, de uma Apple não, porque tem muito software, tem muita coisa intangível. Então o patrimônio eu quero ver subindo, a receita eu quero ver subindo também. Olha essa receita que parece uma linha reta maravilhosa, nem parece que é renda variável, né? O operacional dele também subindo, você não olha o lucro líquido em REIT, você olha o fluxo de caixa operacional, subindo também numa linha reta maravilhosa, e por pegar a dívida dele, acompanha o fluxo de caixa operacional. Como não ter esse REIT na carteira, que inclusive paga um dividendo de 3,5% a 4% ao ano, legal? Olhando agora o outro, que é o Prologis, um bem maior, 82 bilhões de valor de mercado, se não me engano, o maior REIT industrial listado nos Estados Unidos, também super estável, sofreu agora durante a crise que estamos vivendo em 2022, fluxo de caixa operacional e lucro líquido subindo também, o retorno histórico dele muito mais modesto do que das empresas convencionais. Vou ver o porte dele aqui é muito maior do que no caso do STAG, mas for reparar o seguinte também, em termos de dívida dele, cadê o resultado financeiro? 262 contra um EBITDA de quase 6 bilhões. Ele poderia ter um resultado financeiro muito maior do que isso, que poderia ter, na verdade, 20% disso seria 1 bilhão e 200. Ele paga quase nada de juros de dívida. Ele tem um dividend yield menor, 1,7% a mais ou menos 2%, porque ele tem uma qualidade muito maior, um tempo de vida muito maior. Vamos pegar nos últimos 10 anos, 2012, a receita dele passou de 1,9 bi para 4,8 e o patrimônio dele de 13 para 34. O fluxo de caixa operacional dele passou de 2012 607 para 3,1 bilhões, ele multiplicou por 5. Olhando aqui os gráficos, receita dele
contra o patrimônio, andando tudo junto. Receita contra o operacional, também andando muito junto. Operacional contra o fluxo de caixa, também subindo juntos, mostra uma boa resiliência em cima do REIT. E vamos olhar isso contra a dívida, ele toma a dívida conforme ele vai aumentando o resultado dele. Teve aqui um gap de 2011 até 2015, mas reparou que ele não teve nenhum problema em relação a lidar com esta dívida. Também cabe na nossa carteira. E é o último que chama terreno, mas ele não é de terreno, ele é de fato de galpões também. Um REIT um pouco menor, de 4,2 bilhões, mas extremamente redondo. Repare-se que muito menos volátil do que os outros. O retorno histórico dele um pouquinho maior, porque ele é um REIT menor, então ele tende a dar um retorno mais elevado. Ele tem menos tempo de vida, se vocês repararem, mas também desde a existência dele de 2010, um patrimônio de 165 milhões para 2 bilhões, ou seja, um crescimento bem grande. Nos últimos 5 anos ele praticamente dobrou, literalmente ele dobrou de 1,27 para 2,54 nesse período de tempo. A receita dele ele também dobrou, o operacional dele aumentou de 64%. Vamos olhar a dívida dele, não é uma dívida elevada, perto dos 10%, por isso que eu priorizo esse tipo de investimento, que a dívida não pesa tanto em cima do resultado do REIT ou de qualquer empresa, porque em épocas de crise a dívida fica mais custosa. Olha aqui a receita dele, uma linha reta, o operacional dele quase uma linha reta, isso contra o fluxo de caixa operacional dele, que é outra linha reta. O patrimônio dele, maravilhoso, isso aqui dá gosto de investir, gosto de colocar o seu dinheiro, e contra a dívida subindo junto. Legal? Uma estratégia bem legal do terreno, que ele fala do Six Market Placement. Ele está focado em 6 grandes centros dos Estados Unidos: Los Angeles, New Jersey, São Francisco, Seattle, Miami e Washington, ou seja, muito bem localizado. Legal, pessoal? Então vamos agora para o nosso aporte do mês. Esse aqui é o dólar, meu cachorro. Vamos lá, aporte do mês. Fala, pessoal, o aplicativo deu problema, eu tô mais de uma hora tentando comprar aqui e ficou muito difícil ficar gravando. Eu comprei aqui os ativos, eu vou deixar o print aqui na tela para vocês verem, tá? Não vou conseguir mostrar o boletando, mas tá aqui a quantidade e no outro mês vai estar na planilha certinho, certo? Então por hoje é isso, pessoal, vejo vocês na próxima.